É uma conversa meio difícil, mas é necessária. Vamos falar hoje sobre a estabilidade do servidor público. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje a gente vai conversar sobre a estabilidade do servidor público. Eu quero que você entenda o que é isso, eu quero que você entenda a importância da estabilidade para a melhoria da qualidade do serviço público e para evitar a captura do Estado por ações de governo. Hoje eu quero conversar com você sobre esse ponto específico da reforma administrativa que tem gerado um monte de polêmica nesses últimos tempos aí. Muita gente dizendo que a estabilidade é o que atrapalha o serviço público, outros dizendo que a estabilidade é fundamental e tem que ser mantida do jeito que está na Constituição. Hoje eu não vou dar nenhuma opinião sobre isso, mas eu quero explicar para você o que é a estabilidade e por que ela existe. Você pode, óbvio, aprender muito mais do que o que eu vou trazer para você aqui do ponto de vista técnico com um professor de Direito Administrativo. Eu não sou professor de Direito Administrativo, não pretendo ser, mas eu quero aqui trazer para você uma ideia geral do que é a estabilidade, do porquê ela existe. Tá? A estabilidade não é uma coisa que foi inventada aqui no Brasil, não é uma jabuticaba, nada disso não. Tem estabilidade em vários países do mundo. E a estabilidade, ela foi colocada na Constituição de 88 por questões muito práticas, muito pragmáticas, de problemas que aconteceram principalmente durante a ditadura. Durante a ditadura, você teve servidores públicos concursados perdendo seus cargos por decisões de governo. Então, assim, vários casos diferentes e tal. Um caso que ficou muito famoso foi o de Vinícius de Moraes, né? O poeta, músico Vinícius de Moraes, um letrista muito conhecido. Vinícius era diplomata. E como você sabe, diplomata é um cargo de carreira aqui no Brasil, você faz concurso para ser diplomata. E ele não perdeu o cargo, mas ele foi aposentado, né, por uma decisão de governo. Foi um caso que ficou muito famoso na época, tal, muito discutido ali, enfim. Eu não quero entrar no mérito, né, das decisões de governo, porque governo é governo, e o governo é eleito para fazer o que ele se propõe a fazer. Né? Quando se ganha a eleição, beleza, não tem problema nenhum. Mas é preciso que algumas estruturas do Estado sejam preservadas contra essas interferências que são temporais e episódicas de governo. Olha, deixa eu tentar te dar um exemplo aqui. Quando governos são trocados, isso vale não só para a União, tá? Não é só o presidente da República, também governador, prefeito e tal. É muito comum que haja uma reforma administrativa nas estruturas de governo. Isso é perfeitamente comum. Aqui no Brasil tem inclusive uma tradição assim, que nem é muito boa de fazer isso por medida provisória. Então, no primeiro dia do governo, o presidente vai lá e dá uma canetada, extingue ministério, cria ministério, junta coisas, separa aqui e ali e tal, né? No caso do governo do estado, do município, né? Secretarias, né? São criadas e tal. E não tem problema nisso, né? Isso é comum. Por quê? Porque aquele governo ele vai dar ênfase em determinadas políticas públicas, determinados aspectos ali da sua missão de governar, e essa ênfase vai se traduzir nas estruturas que ele cria e que ele extingue, que ele reorganiza. Então, se você tem um governo que foi eleito com uma pauta ambiental muito forte, por exemplo, é comum que esse governo queira, talvez, criar um segundo ministério que também vai ser ambiental, além do Ministério do Meio Ambiente, né? Supondo aqui, né? Seria o, sei lá, Ministério das Florestas, né? E aí você teria, então, a divisão do Ministério do Meio Ambiente em dois. Isso aí aconteceu no passado, por exemplo, com pautas de direitos humanos. A gente chegou a ter no Brasil várias estruturas que não eram propriamente ministérios, eram estruturas menores, mas que tinham seus ministros da área de direitos humanos. Né? Tinha a ministra de Políticas para as Mulheres, ministro dos Direitos Humanos, ministro da Igualdade Racial, né? E hoje a gente tem um Ministério dos Direitos Humanos que junta todas essas pautas e algumas outras que eram tratadas pelo Ministério da Justiça e tal. Estou explicando isso tudo para você para dizer que isso é comum, isso é natural. Agora, imagine se toda vez que isso acontecesse, você tivesse servidores públicos concursados perdendo o emprego. Não, tá bom, eu vou juntar esse ministério aqui com outro e eu quero que ele tenha 50% do quadro. Então os outros 50% vão para a rua. Veja só que situação difícil seria. Porque quando você tivesse, né, por exemplo, uma pauta contrária dali a 4 anos, dali a 8 anos, não, tá bom, agora eu vou criar aquele ministério que tinha sido extinto há 4 anos atrás. E aí, vai ter que promover um novo concurso. Cara, promover um novo concurso não demora menos que 1 ano. Se tiver muito foco, se tiver dinheiro, orçamento e tal, né?
até você vai à comissão, licita, contrata banca examinadora, minuto de edital, aprova, todo mundo dá as canetadas que tem que dar, aí faz o concurso, sai o edital, aí aplica a prova, aplica a primeira fase, a segunda, sai resultado, homologa. É um ano, pelo menos um ano. Então você teria um problema muito sério, né, de volatilidade nesses quadros. Essa é uma questão importante. Uma outra questão que deve ser levada em consideração quando a gente fala sobre estabilidade é a autonomia do servidor para cumprir o seu dever. Veja bem, diferentemente do que acontece com um empregado na iniciativa privada, o servidor público tem uma lei que descreve exatamente quais são as suas atribuições. Todos os servidores públicos têm leis que descrevem o que eles devem fazer, né? Eu sou servidor público da Controladoria Geral da União, então tem uma lei dizendo, olha, o Auditor Federal de Finanças e Controle tem essas atribuições aqui, ó, e estão lá, né, tratadas exatamente. A gente pode discutir se essas leis foram bem elaboradas ou não, se elas devem ser mais específicas ou um pouco menos específicas, mas o fato é, nós não podemos ter o servidor ali ao arbítrio do chefe. O servidor, ele assumiu aquele cargo para cumprir uma determinada função, para exercer um determinado papel, e não para fazer qualquer coisa que o seu chefe mandar. Deixa eu contar para você uma história que aconteceu na minha família. A minha mãe foi servidora pública durante alguns anos, né, quando eu era muito pequeno, eu era bebezinho, assim, criança muito pequena, e ela trabalhou no órgão federal, não vou dizer qual foi, né, e ela ocupava um cargo de nível fundamental. Acho que era agente de portaria, alguma coisa assim. E houve diversas situações em que, naquela época ali, né, começo dos anos 90, você tinha o chefe mandando ela ir, por exemplo, para a fila de um banco fazer um pagamento para ele. Ela ir comprar comida, comprar um lanche para ele. Né? Esse tipo de situação acontecia. Né? Hoje ainda acontece? Ainda acontece. Muito menos, claro, né? Mas ainda acontece. Imagine se, né, a minha mãe naquela época, ela fazia isso porque ela se via sem opção. Imagine como seria pior se ela não tivesse estabilidade. Ela não ia poder fazer nada, Ela ia estar totalmente capturada, né, por aquele agente governamental, que era o caso ali, né, uma pessoa que ocupava um cargo comissionado e que estava praticando o chamado desvio de função. Né, que estava ali se aproveitando, porque de uma forma ou de outra é um enriquecimento ilícito, né, que ele está aproveitando, tratando o servidor público como se fosse o seu empregado pessoal, como se fosse o seu assistente pessoal, né, uma pessoa que, né, cuida ali dos seus negócios. Né. Isso é enriquecimento ilícito. Imagine como seria pior se não houvesse a estabilidade. A estabilidade, ela termina sendo um fator de proteção e um fator de, como o próprio nome já diz, estabilidade de certas atividades que são essenciais. Imagine, por exemplo, um órgão como o INSS. O INSS tem uma missão fundamental, importantíssima. E existem servidores lá que estão ali vocacionados e orientados para orientar as pessoas, para analisar os pedidos de benefício, verificar se as pessoas têm direito ou não ao recebimento daquele benefício, tudo. E esses servidores precisam ter algum nível de independência para atuar. Você não pode ter, né, um chefe do INSS, sei lá, diretor, seja lá o que for, né, alguém que ocupa um cargo comissionado e que tem o poder de colocar aquela pessoa na rua, né, sem nenhum processo, sem nenhuma, né, consideração. Porque, senão, aquele servidor, em vez de cumprir a sua missão, ele vai estar sujeito a fazer o que o chefe manda, simples, né, pura e simplesmente. O chefe vai poder dizer o que aquele cara vai fazer, o que aquela pessoa vai fazer, e ele não vai poder fazer nada a respeito. Então existe uma captura da missão do próprio órgão. Essas atividades são, eu estou dando exemplo do INSS, mas tem várias outras, obviamente. Pense aí no Banco Central, né, em atividades que são essenciais para que o país se mantenha funcionando, e essas atividades precisam estar funcionando independentemente do governo. Em momentos de transição ou de não transição, no início ou no fim do governo, na época de férias ou na época de eleição, são serviços que têm que estar funcionando, são atividades que têm que estar funcionando. Então, por isso é importante que esses servidores tenham estabilidade. Agora eu vou responder um questionamento que eu já recebi algumas vezes nesses últimos dias, que é acerca do regime dos servidores seletistas, né, ou os empregados públicos, né, sendo mais rigoroso tecnicamente. Os empregados públicos são aqueles que tem um vínculo com o Estado,
mas esse vínculo não é um vínculo legal, ele não é um vínculo previsto em lei. Então, a rigor, em sentido estrito, eles não são servidores públicos, eles são empregados de uma entidade estatal sujeitos ao regime seletista, ou seja, ao regime do contrato de trabalho. O regime do contrato de trabalho, ele é diferente do regime do serviço público, mas ele também tem uma série de garantias, tá? Por favor, ele não tem estabilidade, claro, né? Até já existiu no passado, o regime seletista já teve estabilidade, hoje não tem. Mas ele tem, por exemplo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, o famoso FGTS, que é um fator de segurança para o trabalhador. Você pode discutir se ele é o melhor fator ou não, tá? Beleza, a gente pode entrar nessa discussão. Mas o fato é, tem um dinheiro ali que o trabalhador não pode mexer e que se ele for demitido de uma hora para outra, ele vai ter acesso àquele dinheiro para ele poder se reorganizar. Além disso, o trabalhador tem direito ao chamado seguro-desemprego, né? E tem outros programas, né? E outras coisas que também servem para amparar esse trabalhador no caso de uma despedida, né? No caso de uma demissão imprevista, sem justa causa e tal. Esse regime, né, o regime seletista, ele existe nesse vínculo do trabalhador com entidades estatais, mas ele tem algumas peculiaridades, tá? É seletista, tem FGTS, tem carteira de trabalho, né, tem aviso prévio, tudo isso que existe lá na CLT e que não existe no serviço público, é importante mencionar, mas existe um entendimento muito claro da Justiça do Trabalho, do próprio STF, de que esses servidores seletistas, eles não podem ser demitidos sem que haja um processo de apuração de responsabilidade. Então, veja bem, vamos supor que você faça o concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Você vai ser seletista, você vai ser um trabalhador seletista. E você vai ter um vínculo, então, empregatício com essa entidade. Carteira de trabalho e tal, tudo bonitinho. Mas não pode um diretor da Petrobras, um gerente do Banco do Brasil, simplesmente chegar para você e dizer, está demitido, vai para a rua, acabou, né? Isso não pode acontecer. É preciso que haja um processo pré-estabelecido de apuração de responsabilidade em que vão ser verificadas em quais situações podem ensejar a demissão daquele empregado. Então aí, lá no Banco do Brasil, por exemplo, que é uma entidade onde eu já trabalhei, por isso eu conheço um pouco melhor, lá no Banco do Brasil existe um setor de apuração de responsabilidade de empregados. Existem os tribunais de ética, existe um código de ética muito bem estabelecido e aí se o empregado descumpre aquele código de ética, sim, ele pode ser demitido. Mas perceba que não existe a demissão injustificada. Não existe a demissão simplesmente porque o chefe não foi com a cara do subordinado. Isso não existe. Agora, pode existir a demissão, por exemplo, por insuficiência de desempenho. Isso pode existir. E isso nos traz ao que talvez seja hoje a maior polêmica sobre a estabilidade. Porque muita gente vai dizer assim, olha, tá bom, professor, você está dizendo que a estabilidade é importante? Eu entendo o que você está querendo dizer. Agora, a estabilidade leva a certas situações, inclusive as situações de acomodação dos servidores públicos. Muita gente já passou por essa situação, né? Deixa eu contar para você uma situação que eu vivi. Uma vez eu estava, eu não lembro se eu estava comprando, eu acho que eu estava comprando um imóvel, aqui em Recife. E aí, uma das coisas que eu precisava fazer era emitir a guia para pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, que é um imposto municipal. Então, eu não sei se hoje esse processo é mais fácil, talvez seja, mas na época você tinha que ir até a prefeitura, tinha que levar a papelada, né, a documentação ali da transação que você estava fazendo, tal do negócio, tá? E aí você, né, entregava e eles emitiam a guia para você pagar. Então eu fui lá, crente que a guia ia sair na hora, porque afinal de contas era entrar no sistema, colocar as informações, gerar a guia e me entregar para poder fazer o pagamento. Mas, né, o servidor lá que me atendeu, ele recebeu os documentos, tá? Eu disse, olha, obrigado, a gente em 15 dias vai entrar em contato. Aí eu fiquei, caramba, 15 dias para emitir uma guia de imposto? Aí ele falou, o prazo é esse, tal, tem uma fila, não sei o que e tal. Aí eu, tudo bem, né? Tá bom, então, obrigado. Aí eu saí. No que eu saí, né, eu encontrei no corredor, assim, né, lá na própria prefeitura, né, um amigo conhecido de muito tempo que, vamos dizer assim, é o sujeito que ocupa um cargo, né, de alto escalão dentro da prefeitura. Opa, fulano, tudo bom? Opa, e aí, Paulo, tudo bom? Então, beleza, tal. Tá fazendo o que pra eles? Rapaz, eu vim pedir para emitir uma guia de TBI, mas, pô, demora 15 dias. Aí ele, 15 dias? Eu disse, 15 dias. Ele, mas que coisa, deixa eu conversar aqui com o pessoal. Ele entrou. Mas não deu 15 minutos. Ele saiu com a guia na mão. Ele disse, toma aqui a sua guia, vai lá fazer logo o pagamento, tal, né, pra resolver logo esse negócio. Aí eu agradeci e fui embora. Aí eu fiquei pensando, olha, das duas uma,
ou o servidor que me atendeu me enganou, dizendo que precisava de 15 dias para fazer aquele trabalho, né? Ou ele estava simplesmente mentindo, né? Ou então essa pessoa que eu conhecia me fez passar na frente da fila de outras pessoas. De uma forma ou de outra está errado, de qualquer jeito está errado. Terminei me beneficiando nessa situação, mas está errado, né? Não é uma situação correta. Algumas pessoas vão dizer, isso é culpa da estabilidade. O problema é da estabilidade, porque se esse servidor não fosse estável, ele não ia ser indolente, né? Ele não ia ficar ali, né, sem fazer nada, não ia fazer o trabalho dele tão devagar e tal, né? Se esse servidor fosse estável, não fosse estável, né, a situação ia ser outra. E você pode até, né, raciocinar e dizer, não, tá bom, isso tem um fundo de verdade, mas o problema aí não é exatamente a estabilidade. O problema é que a gente tem uma previsão na Constituição há muitos anos, há mais de uma década, que é a da possibilidade de demissão do servidor por insuficiência de desempenho. E sabe o que acontece? Essa previsão da Constituição nunca foi regulamentada. Nunca foi regulamentada. E por quê? Por falta de interesse. Então, assim, a gente fica, a estabilidade é o problema, mas, pô, a Constituição diz lá que o cara pode ser demitido por insuficiência de desempenho, mas a gente não tem como fazer ainda. Não tem como. Então, ele pode ter o melhor chefe do mundo, né? O cara que quer que as coisas aconteçam. Né? Se ele disser, esse sujeito aqui não tem jeito, a gente tem que demitir, cara, é difícil. Você tem que encontrar uma irregularidade que ele cometeu. Não dá para simplesmente demitir porque o cara não tem o desempenho, né? Porque ele não está entregando aquilo que deveria entregar. Então, tem questões que podem ser resolvidas sem acabar com a estabilidade, né? Um outro exemplo, às vezes existem instrumentos de gestão que podem ajudar muito a melhorar o desempenho de um servidor. Veja, lá na CGU existe o Programa de Gestão de Demandas, né, que é onde o trabalho remoto é gerido. Então, o servidor que entra no programa de gestão de demandas, ele fica desobrigado de cumprir um horário de trabalho específico, porque ele começa a trabalhar por gestão de demandas, né? Então, já não é mais gestão de horário, é gestão de demandas. Como é que funciona o programa de gestão de demandas? Você tem um sistema. Nesse sistema, tem lá tudo o que você vai fazer e a quantidade de horas que são necessárias para aquilo. Óbvio que essa quantidade de horas é estimada, vai variar um pouco, depende do desempenho da pessoa, né? Se vai mais rápido, mais devagar e tal, mas isso é fruto de um mapeamento de processos que aconteceu há um tempo atrás, muito bem feito, muito detalhado. Quando eu recebo uma atribuição, o meu chefe vai lá no sistema e diz, Paulo, você tem que fazer isso daqui, e no próprio sistema já tem a previsão da quantidade de horas que eu vou levar. Isso aqui é uma atribuição de 4 horas. E eu sempre, lógico, tento ir mais rápido, né, para ganhar tempo. Então, tentar, em vez de fazer em 4, fazer em 3, fazer em 3,5 e tal, né, que eu ganho um pouquinho mais de tempo para vir gravar um vídeo aqui para você, para ficar com meu filho, pra, né, enfim, para dormir mais cedo. E esse sistema, ele permite, então, que todos os servidores que estejam sendo acompanhados dessa forma tenham esse benefício, né, da flexibilidade de horários, mas ele dá uma transparência gigantesca ao que cada um está fazendo, porque está tudo lá registrado. Então, o que você fez, aí tem lá a atividade, né, dentro do mapeamento de processo, tem o detalhamento da atividade que a gente escreve, né? Ó, isso aqui se refere a um não sei o quê, sei lá, vai fazer um relatório, um determinado levantamento, e tem também lá o produto, né? Tem o resultado. Então, você coloca lá também o resultado, né, do seu trabalho. Está tudo lá no sistema para todo mundo ver. Qualquer servidor da CGU pode ir no sistema e pode consultar as minhas atividades, né? Pode ver lá o que eu estou fazendo. E, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso. Pode fazer, por exemplo, um pedido de acesso à informação e ver lá o que eu estou fazendo. Uma ferramenta de gestão como essa, né, não tem como o cara não trabalhar, não tem como ficar se escondendo atrás das coisas. Porque se você não entregar, sabe o que acontece? Sua remuneração é descontada. Fato. Então tá lá, ó. Você tem que fazer tal coisa, isso aqui é uma atividade de 4 horas. Se você não entregar, você vai ter 4 horas descontadas da sua remuneração no final do mês. E isso acontece. Eu já vi acontecer mais de uma vez lá na CGU. Então veja, um instrumento de gestão desses, né, faz doer no bolso do servidor quando ele não consegue entregar aquilo que era esperado dele. Então existem outras situações, existem outras alternativas, né, que a gente pode buscar sem precisar acabar com a estabilidade. Né, sem precisar fazer parecer que a estabilidade é o grande vilão, que a estabilidade é o grande problema. Na realidade, se a estabilidade acabasse hoje, sabe o que é que ia acontecer? Os servidores indolentes iam ficar, né, principalmente aqueles que seriam amigos do chefe, né, quem for amigo do chefe vai ficar como servidor indolente. E, te digo mais, tá?
A gente está num momento aí que tem muita discussão sobre servidor fantasma, né? Gente recebendo remuneração de gabinete de parlamentar e devolvendo uma parte sem trabalhar. E nenhum desses servidores envolvidos nessas situações tem estabilidade. Então, a situação do cara que não trabalha, o problema não é a estabilidade, não é. O problema é que a gente não tem instrumentos de gestão, é que a gente não pode demitir por insuficiência de desempenho, é que a gente não tem uma avaliação de desempenho que seja satisfatória. Então, só para arrematar sobre a reforma administrativa, é uma reforma necessária, mas essa reforma que foi proposta não vai resolver nada. Acabar com a estabilidade não vai ajudar o serviço público a melhorar, tá certo? Eu sou o professor Paulo Guimarães. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, estou no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães, estou lá no Facebook, na página Prof. Paulo Guimarães, estou lá no Telegram também, todos os dias, né, enviando geralmente conteúdos em áudio sobre motivação, sobre técnicas de estudo e sobre as decisões que você toma na sua jornada rumo ao serviço público. Enfim, eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Espero que você esteja bem, continue estudando, saudável e firme. Não desista dos seus sonhos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.